a prova do conceito A em anatomia, que nós batizamos como prova conceito A anatomia, como está escrito aqui, é uma proposta de autoavaliação onde o estudante realiza 100 questões divididas em 50 questões de escolha múltipla, teóricas, e 50 questões de laboratório, com a apresentação de imagens radiológicas e modelos anatômicos, mais questões de anatomia de superfície. Os objetivos da prova Conceito A em Anatomia ou Conceito Anatomia é verificar se o estudante, ao final do primeiro ano, é capaz de reconhecer estruturas anatômicas fundamentais, relacionar anatomia macroscópica com anatomia radiológica, anatomia de imagens e, portanto, imaginologia, aplicar conceitos anatômicos ao raciocínio clínico básico em um nível introdutório, integrar a imagem com a anatomia de superfície. Nós usamos modelos para fazer essas questões e desenvolver segurança e precisão na identificação de estruturas-chave. Nessa apresentação, nós vamos comentar as respostas esperadas para a prova de laboratório, envolvendo imagens radiológicas simples, contrastadas, tomografias computadorizadas e exames de ressonância magnética. Na questão número 1, nós apresentamos uma radiografia da região cervical em perfil e perguntamos qual vértebra está indicada pelo número 1. Como se vê, a vértebra aparece aqui, uma porção dela na região anterior e outra porção na região posterior. Trata-se da primeira vértebra cervical, que a gente reconhece como atlas. Aqui na frente nós temos o arco anterior da atlas e atrás o arco posterior da atlas. É importante nós lembrarmos que a atlas não tem corpo. O corpo da atlas foi substituído por um processo da segunda vértebra, que é a axis, e que a gente reconhece como dente da segunda vértebra, dente de C2, ou processo odontoide da axis. Portanto, a atlas é um anel e tem esse arco anterior, arco posterior. Vértebra atlas ou C1. A segunda questão, nós temos uma radiografia de um crânio em perfil e nós estamos pedindo qual o espaço indicado. Trata-se de uma pneumatização do osso frontal que nós reconhecemos como seio frontal. Lembrar que é um seio aéreo, portanto é uma pneumatização do osso e que tem comunicação com a cavidade nasal. O conjunto dos ossos pneumatizados que mostram esses seios são ainda reconhecidos como seios da face, mas atualmente nós preferimos relatar como seios paranasais. Então este é o seio frontal do conjunto de seios paranasais. A questão número 3 é uma radiografia de perfil de uma criança. Nós identificamos aí dentes descidos, dentes de leite, que ainda não foram substituídos pelos dentes permanentes. Nós estamos pedindo para identificar a estrutura indicada pelo número 3. É uma estrutura muscular associada com o palato ósseo, que nós reconhecemos como palato mole. É importante lembrar que o palato mole ele faz uma separação da faringe e a gente reconhece acima dele a parte nasal da faringe e abaixo dele a parte oral da faringe. A resposta para esta questão é palato mole. A questão número 4 também é uma criança, uma radiografia simples do crânio em perfil, e nós pedimos o que está indicado pelo número 4. Nós temos aqui o osso esfenoide
e como se vê na parte dorsal do osso esfenoide, uma depressão que nós chamamos de fossa hipofisária e que pertence à importante referência óssea que nós chamamos de cela turca ou cela túrcica. As duas respostas são possíveis: fossa hipofisária da cela turca ou simplesmente cela turca. Nesta imagem é uma tomografia computadorizada no plano axial do crânio e um plano de corte na altura dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. Nós temos aqui o ventrículo lateral direito, o ventrículo lateral esquerdo, as projeções frontais desses ventrículos e aqui o espaço do terceiro ventrículo. Nós estamos pedindo aqui o que está indicado com a letra A e com a letra B. Aqui na letra A a gente tem a cabeça do núcleo caudado, que é um dos núcleos da base, e aqui nós temos o tálamo, importante elemento do diencéfalo. É importante nós reconhecermos que o ventrículo lateral é uma referência para a localização do núcleo caudado, especialmente da cabeça do núcleo caudado. A parede lateral do ventrículo lateral é formada pelo núcleo caudado, e aqui pela cabeça do núcleo caudado, e a parede lateral do terceiro ventrículo é onde nós encontramos o tálamo. Então a resposta é núcleo caudado para a letra A e tálamo para a letra B. Não está perguntado, mas vale a pena mencionar que entre a cabeça do núcleo caudado e o tálamo, ou melhor, entre a cabeça do núcleo caudado e o núcleo da lente, ou núcleo lentiforme, e entre o tálamo e o núcleo lentiforme nós temos uma faixa de substância branca, que é uma faixa de projeção, onde vias aferentes e vias eferentes circulam e se concentram na comunicação do cérebro com o sistema mais baixo. Então, na cápsula interna, nós vamos ver fibras das vias córtico-espinal e córtico-nucleares, são vias eferentes de projeção, portanto, e nós encontramos também as vias aferentes, que são as vias espinotalâmica e a via da coluna dorsal lemnisco-medial, especialmente, passando então pela cápsula interna, o que torna essa região uma região muito sensível às lesões, porque há uma concentração das fibras de projeção. Um aspecto que queria reforçar é a referência ventrículo lateral para a cabeça do núcleo caudado e o terceiro ventrículo para o tálamo. Nesta questão, nós temos uma angiotomografia do crânio, também em corte axial, e nós pedimos qual vaso está indicado pelo número 6. Nós observamos aqui que o corte foi feito na altura do mesencéfalo, e como a gente já sabe, na frente do mesencéfalo tem as artérias cerebrais posteriores derivadas da artéria basilar. Lá na frente a gente tem duas artérias de cada lado, que são ramos da carótida interna. A número 6 representa a artéria cerebral média, que como a gente pode ver, ela segue em direção à fissura lateral do cérebro, que na neurocirurgia é conhecida como área silviana, ou lago silviano, porque a gente tem ali uma cisterna onde acumula líquido cefalorraquidiano, e daí essa artéria ramifica para a convexidade do cérebro, exceto para o lobo occipital. Então nós temos aqui também a indicação da artéria cerebral anterior. Então a resposta é essa, artéria cerebral média. E aqui nós temos um exame que mostra os seios venosos da dura mater contrastados, e nós estamos pedindo aqui o que está indicado pelo ponto azul nas diferentes imagens que nós vemos neste exame. Então é importante nós reconhecermos aqui na linha média da convexidade do crânio
o seio sagital superior, um importante seio venoso da dura mater. Nós vemos aqui, estão indicados em 3 imagens e aqui à direita também, seio sagital superior. Observamos que o seio sagital superior, que drena o sangue da superfície do cérebro e também do couro cabeludo, drena o sangue em direção à região occipital, onde se encontra com o seio reto e de onde partem os seios transversos, um para cada lado. O ponto de encontro desses seios venosos é conhecido como confluência dos seios. Em neuroradiologia, também chamado de tórcula, e antigamente era chamado tórcula de Herófilo. Aqui nós temos de novo os seios venosos contrastados. Tem um contraste também na artéria carótida, a gente vê aqui na frente a artéria carótida interna contrastada. Mas a pergunta nessa questão é que vaso está indicado por essa linha pontilhada em azul, que é o seio sagital superior, que nós vimos já na questão anterior. Também é interessante nós observarmos aqui que a confluência dos seios, mais uma vez, ela recebe o seio reto, o seio sagital, e daí partem os seios venosos transversos. Queria também ressaltar a importância de nós reconhecermos aqui a veia de Galeno, que recolhe o sangue da profundidade do cérebro e derrama esse sangue no seio reto, que é aquele seio do encontro da foice do cérebro com a tenda do cerebelo. Esta é uma imagem para examinar a idade biológica de uma criança. Ela tem cronologicamente a idade de 1 ano e nós observamos aqui que as epífises, tanto do rádio como as epífises metacarpais, né, as distais aqui e as epífises proximais das falanges estão aí em processo de ossificação. Nós perguntamos se, além das epífises, que outros ossos ainda estão na fase de modelo cartilaginoso. Nós temos aqui 2 ossos carpais que já começaram o processo de ossificação, que é o captato, antigamente chamado grande osso, e o amato. Os outros ossos, que é o escafoide, semilunar, piramidal, o pisiforme, que é o último a ossificar, né? Eles não aparecem em ossificação, ainda estão no modelo cartilaginoso. Então, nós podemos dizer que a maioria dos ossos do carpo ainda estão na fase cartilaginosa e não estão em processo de ossificação, numa criança que tem aí 1 ano de idade. Essa é uma radiografia de tórax em perfil. Nós demarcamos, ficou fraco aqui nesta fotografia, nós demarcamos um grande vaso aqui, o vaso já que a gente pode reconhecer como uma mega artéria, porque a artéria ao longo dela ela está mais dilatada do que o esperado. Nós enfatizamos aqui a demarcação e ela representa assim a artéria aorta. Lembremos que a partir do coração eu tenho a aorta ascendente, depois o arco aórtico e passando por trás do coração, descendo através do diafragma junto à coluna lombar, a gente tem a aorta descendente, que a gente utiliza o diafragma para definir que a aorta descendente pode ser torácica, antes do diafragma torácico, e a aorta abdominal depois do diafragma torácico, que logicamente não aparece aqui nesta imagem. Esta é uma radiografia torácica de um bebê com 2 meses de idade, e nós pontilhamos aqui numa linha vermelha as margens do diafragma torácico deste bebê. Observem que a cúpula diafragmática direita é mais alta que a cúpula diafragmática esquerda, como a gente espera, porque o coração está sobrepondo a cúpula diafragmática esquerda. Essa grande sombra que aparece aqui à direita no tórax do bebê é a sombra da timo, né? A importante glândula imunológica que a gente tem aí no mediastino. Numa vista de perfil, a gente vê as 2 margens do diafragma torácico, 2 margens porque a margem direita ela é mais alta
que a margem esquerda, como a gente vê aqui também nessa incidência de perfil. Aqui, uma mulher de 50 anos, com uma renderização da sua coluna cervical, e nós estamos pedindo simplesmente o nome das vértebras indicadas pelo asterisco e pelo sustenido, ou hashtag. Nós temos aí a importante transição cérvico-torácico, com a última vértebra cervical, ou vértebra proeminente, e a primeira vértebra torácica, que, como a gente vê, já está articulada com a primeira costela. Uma outra transição importante que aparece aqui, mas que nós não cobramos nessa questão, é a transição crânio-cervical, onde a gente tem o osso occipital, a atlas e a axis. Uma transição anatomicamente, clinicamente muito importante, tão importante ou mais do que a transição cérvico-torácica. Então a resposta é essa, vértebra proeminente ou C7 no asterisco, vértebra torácica ou T1 no sustenido. E aqui um paciente em que teve uma artrodese, ou seja, uma fixação das vértebras, certamente por uma importante pinçamento de discos intervertebrais ou de nervos, né? Desidratação de discos e pinçamento dos nervos espinais lombosacrais do plexo lombosacral. E nós reconhecemos aqui artrodese de L4, L5, S1 e S2, que estão aqui colorizadas aqui nessas imagens à nossa direita. Esta então é a resposta às últimas duas vértebras lombares, L4 e L5, e as duas primeiras vértebras sacrais, S1 e S2. Aqui um exame em uma mulher de 68 anos de idade, onde está fazendo um estudo volumétrico de uma importante estrutura cerebral dentro no assoalho do ventrículo lateral, estrutura essa que é importante para a nossa memória e todos nós já reconhecemos aqui no corte coronal desta ressonância, no corte axial e nos cortes sagitais aqui estão colorizados aqui os hipocampos desta paciente. Vejam aqui, estão isolados, mostrando qual é o volume em centímetros cúbicos de cada hipocampo. Aqui, um paciente, uma radiografia de tórax, certamente em projeção PA, né, póstero anterior, e nós estamos apontando uma estrutura aqui indicada pelo número 15, que a gente reconhece como arco aórtico, ou na linguagem da radiologia, o botão aórtico. Lembrem que quando o paciente é bem jovem, esta imagem pode não ser tão nítida ou nem aparecer aqui. À medida em que o paciente vai aumentando a sua idade, a artéria vai ficando mais dilatada e fica mais evidente a presença desse arco aórtico à esquerda. É muito importante a gente recordar as referências, estudar as referências daquilo que a gente chama de arco cardiomediastinal ou margem cardiomediastinal direita e margem cardiomediastinal esquerda. À direita nós esperamos a veia cava, átrio direito e veia cava inferior. Muitas vezes num paciente idoso a gente vai encontrar a aorta ascendente mascarando a margem da veia cava superior. E à esquerda a gente começa com o arco aórtico, depois vem a artéria pulmonar esquerda e uma pequena janela que a gente chama de aorta pulmonar, a margem da aurícula esquerda e a margem do ventrículo esquerdo que termina aqui no ápice cardíaco. Mas o que nós estamos pedindo aqui é bem simples, o arco aórtico ou botão aórtico. Aqui uma radiografia de tórax, de novo, em perfil, e nós vemos aqui o esôfago praticamente completamente, né, contrastados. É interessante observar aqui na frente do esôfago alto, esôfago mediastinal aqui e também cervical, embora o mediastinal seja mais evidente aqui, na frente do esôfago a gente está vendo aqui a sombra da traqueia. Logo em seguida, o esôfago mediastinal baixo, atrás do coração. Essa é a sombra cardíaca,
o átrio esquerdo está associado com a porção mediastinal baixa do esôfago, que aparece bem contrastado aqui, inclusive atravessando o diafragma. É interessante observar, vejam aqui à direita, a incisura que o esôfago, fisiologicamente sofre com a passagem pela aorta e pelo brônquio principal esquerdo, que são as estenoses, os estreitamentos esofágicos, quando ele passa pelo brônquio esquerdo e quando a aorta passa empurrando o esôfago aqui nessa altura. Importante. Aqui nós temos uma tomografia computadorizada, também em planos axiais, onde nós estamos identificando aqui espaços nesse corte axial aqui na altura do terceiro ventrículo, em todos eles aqui, praticamente na altura do terceiro ventrículo. Nós estamos indicando aqui as projeções frontais, ou cornos frontais dos ventrículos laterais, direito e esquerdo, nas 3 imagens baixas aqui, e a projeção occipital a partir do átrio dos ventrículos laterais, direito e esquerdo. Essas imagens bem brancas aqui representam calcificações do plexo coroide dentro do ventrículo lateral, e essa na linha média é uma referência importante, que é a calcificação da glândula pineal. Aqui uma radiografia contrastada do sistema urinário na fase arterial. Então nós vemos aqui a aorta produzindo a artéria renal direita, levando sangue para a filtragem do rim direito. E por curiosidade nós estamos vendo aqui que o rim esquerdo ele recebe 2 artérias renais. Didaticamente a gente fala em uma artéria renal direita, uma artéria renal esquerda, mas isso tem bastante variação tanto das veias como das artérias renais. Lembrem que os rins nascem embrionariamente na região pélvica e na medida que o feto vai desenvolvendo, o rim vai assumindo posições mais altas, trocando de artérias. Então, é uma variação bastante comum essa presença de 2 artérias ou até de artérias supranumerárias. A resposta aqui é a artéria renal direita. E aqui nós temos o que a gente chama de radiografia de esôfago, estômago, duodeno, ou RED, uma radiografia contrastada destes órgãos, e nós estamos pedindo aqui o nome da transição entre o estômago e o duodeno. No estômago a gente reconhece aqui o fundo com ar, o que mostra que o paciente está em posição ortostática. Depois a gente tem aqui o corpo com contraste, a região pilórica com o antro gástrico e a passagem, a estreita passagem do estômago para o duodeno através do esfíncter pilórico, ou simplesmente piloro. A partir daí a gente vê o duodeno e em seguida alças jejunais. A resposta é essa, piloro ou esfíncter pilórico. E a última questão nessa prova, a gente está apontando aqui seios paranasais de novo, só que agora são seios paranasais mostrando uma pneumatização do osso etimoide e que nós reconhecemos como células aéreas do osso etimoide. Estas são as 20 questões radiológicas que aparecem na primeira prova de conceito A em anatomia do curso de medicina da Universidade Luterana do Brasil.